tem uma coisa bizarra que acontece aqui, que coloca o youtuber iniciante contra a parede, meio que obriga ele a se adequar a um molde, e se não fizer isso, dificilmente o canal dele vai pra frente. E acho que isso é uma mescla entre padrão de consumo das pessoas como espectadoras e o algoritmo condicionado a alimentar esse consumo. Porque existe um padrão do YouTube, de vídeo, de thumb, de título e até da forma como os youtubers falam. E isso virou literalmente um molde, a ponto das pessoas que são consumidoras terem se acostumado a esse padrão e se sentirem confortáveis por consumirem conteúdos assim, e estranharem outro tipo de abordagem. Não sei se isso não é também uma parte do nosso inconsciente que sempre tenta enxergar a ordem nas coisas para ser mais fácil de assimilar, categorizar, enfim. Mas a ideia é que se o iniciante seguir esse padrão, a chance do canal dele crescer é exponencialmente maior do que tentar furar a bolha, porque esse molde atrai mais cliques e, consequentemente, dá mais resultados. As pessoas consomem mais e o YouTube passa a entregar mais, e esse ciclo se retroalimenta. Beleza, então por que não seguir esse molde? Por que não fazer o que as pessoas querem consumir? E isso é realmente complexo, porque a resposta óbvia seria simplesmente se adaptar e dar o que elas querem. Só que o ponto é, será que eu quero? Eu como criador, e claro, não tem como generalizar, mas o meu propósito quando comecei a criar vídeo é justamente o oposto disso. A minha ideia sempre foi ter liberdade para falar sobre o que eu quiser, como eu quiser, sem precisar me policiar ou me adequar a uma etiquetagem pré-definida. Porque esse molde padrão tem tudo pensado para atrair o clique da pessoa. Seja uma thumb chamativa, um título apelativo, uma estrutura que instiga a curiosidade dela e quase obriga a pessoa a querer saber mais sobre aquele vídeo. E eu sei que no fim das contas o propósito é o mesmo de uma loja de roupas, de um restaurante. Ou seja, é atrair o cliente e fazer com que eles consumam o teu produto. E aqui o produto é o vídeo. Então ele precisa ser atrativo de todas as formas possíveis. Só que olha como é uma merda. Porque se eu não gosto dessa estrutura pré-definida e desse tipo de abordagem mais apelativa, eu não sobrevivo no longo prazo. Porque você é abafado pelos canais que fazem isso. E esse é um movimento orgânico. Não é um complô da plataforma. É simplesmente o algoritmo direcionando o que tem chance de dar mais resultados baseado no comportamento das pessoas. Porque elas se acostumaram a isso. Elas se acostumaram tanto com a ideia de que para fazer um canal crescer precisa se adequar a esse molde, como também a ideia de que ela precisa consumir esse tipo de conteúdo, porque provavelmente traz um benefício que ela ainda não sabe. E no meio de tudo isso, onde fica a pessoa que não quer entrar nesse padrão, que não gosta ou que não se sente confortável, que não quer criar um monte de técnica infalível, 5 erros mortais, top 10 dicas de ouro. Eu tô falando porque eu já fiz isso e me senti extremamente desconfortável. Como se, sei lá, como se saísse enviesada. Sabe quando tu bota um tênis e a meia fica embolada lá embaixo, incomodando? É tipo isso, parece algo antinatural, sabe? E a real é que a nossa vida inteira a gente precisa se adequar a algum padrão, principalmente no mercado de trabalho. E talvez aqui que seja o ambiente mais livre de padrões, ou era para ser, para a pessoa ser ela mesma, mas de que adianta se as pessoas gostam de consumir o padrão? Elas se acostumam a isso. A pessoa, quanto espectadora, busca pelo padrão. Ou eu me adapto e tenho uma chance de sobreviver, mas se eu me adaptar, será que eu vou continuar gostando de fazer isso? E ter vontade de criar mais? Porque por mais que eu faça porque eu goste, tudo demanda energia, tempo, esforço, pensar em conteúdo, gravar, editar, fazer a thumb. Então, é natural esperar algum tipo de resultado. E quando eu digo resultado, não é nem virar milionário, ganhar uma placa, ficar famoso, nem nada. Mas resultado no sentido de perceber a evolução, sentir o crescimento. Então, a pergunta do milhão é: como um canal iniciante que não quer seguir aquele molde tendencioso padrão sobrevive? Será que o jeito é se render e, foda-se, vou criar aqui um top 100 coisas que você precisa saber antes de morrer, sabe? E vamos ver o que dá. Complicado, né? Talvez não fosse o tipo de coisa que alguém devesse fazer num domingo de manhã. Mas tudo bem. Foi só um momento de reflexão e desabafo. Fica aí o questionamento. Falou, abraço.